Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom encontrá-los aqui mais uma vez no Instagram do Ciesp para mais uma live. Hoje, um encontro incrível sobre simbologia dos desenhos e neurociência. Olá pessoal que está entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês, coisa boa vocês chegando hoje. Nessa data especial, Dia dos Namorados, vamos comemorar também a nossa paixão pela educação, não é? Boa noite, Edneide, tudo bem? Vamos comemorar juntos aqui e aprendendo bastante, porque eu vou convidar já, boa noite, tudo bom? Sheila, boa noite. Eu vou convidar a Nancy, só esperando ela chegar, para que eu possa convidá-la. E o nosso assunto, como eu estava falando, oi Drica, como eu estava falando, será, oi Jaqueline, tudo bom? Sobre simbologia dos desenhos e neurociência. Então vai ser um assunto fantástico. Aquela live esperada, que bom, chegou. Vai ser um assunto fantástico junto com a Nancy. A Nancy tem um conhecimento incrível nessa área. Ela vai trazer muita experiência dela para todos nós, porque eu aprendo demais também, me apaixonei através dela por essa simbologia dos desenhos, porque os desenhos podem representar e o quanto também eles podem ativar as nossas áreas cerebrais, e a partir daí nós trazemos benefícios a partir do momento que fazemos essa proposta de que os nossos alunos, sei, gota de esperança, sejam bem-vindos, a partir do momento que os nossos alunos são colocados em contato com os desenhos, tá certo? O pessoal tá chegando, mais uma vez sejam muito bem-vindos, muito boa noite para vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, pela confiança no nosso trabalho. E eu vou ver se a Nancy já entrou, peraí só um minutinho, deixa eu procurá-la para que eu possa chamá-la e aí a gente começar esse bate-papo sobre simbologia dos desenhos. Vamos lá. Não estou achando a Nancy aqui, eu acho que ela não chegou ainda. Nancy, você está por aí? Vamos só esperar mais um minutinho para a Nancy entrar. Boa noite, pessoal, boa noite. Mas como eu estava falando para vocês, esse assunto é um assunto que nos fascina, não só pelo que o desenho pode nos mostrar, pelo que o desenho pode nos trazer, mas também por todas as ativações cerebrais que o desenho pode fazer. Então, nós trabalharmos com desenho é tão fantástico e é tão incrível que nós conseguimos ativações cerebrais em diversas regiões diferentes do nosso cérebro, e a partir daí a gente consegue um benefício efetivo muito grande por essas ativações cerebrais, tá certo? Vamos esperar só mais um minutinho a Nancy entrar, não vou falar muito, senão eu acabo atropelando a fala dela, mas vamos esperar só mais um minutinho, ela entrar para que a gente possa realmente conversar. Deixa eu ver se ela já chegou aqui, para que a gente possa conversar sobre esse assunto tão esperado que o pessoal pediu tanto a respeito de simbologia dos desenhos. Aproveitem muito, porque a Nancy ela tem um conhecimento vastíssimo nessa área. Ela realmente é uma especialista, uma expert quando a gente fala em desenhos, e eu tenho certeza que a gente vai aprender demais, muito com ela essa noite. Trouxe até algumas projeções para essa live, a gente trouxe algumas projeções para poder fazer agora que nós estamos inteirados com essas tecnologias do Instagram. Mas oi Beatriz, Regina, boa noite, tudo bem? Trouxe alguns desenhos. Sim, a live ficará gravada, tá? Depois que terminar a live, nós deixamos ela gravada, então ela tem ficado gravada no IGTV, ali no feed mesmo do Instagram, para que vocês possam assisti-la, não só essa, mas todas, na verdade, né? Que vocês possam assisti-las quantas vezes vocês quiserem. Inclusive, inscrevam-se nos canais do Ciesp, inscrevam-se no canal do YouTube, no Instagram, para que vocês possam acompanhar, porque o Ciesp realmente tem trazido uma quantidade, uma variedade incrível de lives, tratando de assuntos extremamente importantes e que com certeza vocês vão ver que a gente tem essa preocupação, o Ciesp em si tem essa preocupação de sempre trazer profissionais muito capacitados e que possam falar com propriedade desses assuntos que são abordados
por essas lives. Então inscrevam-se nos canais do Ciesp, YouTube, aqui no Instagram, curtam o Instagram e acompanhem toda essa programação online que tem sido feita enquanto a gente não pode voltar aos encontros presenciais. Espero que logo a gente consiga realmente voltar a esses encontros presenciais, não é? Deixa eu ver mais uma vez se a Nancy entrou. Bom dia, hora da esperança. Boa noite, boa noite. Espera aí só mais um minutinho, vamos ver se a Nancy entrou, que eu não a encontrei das outras vezes. Você tá por aqui, Nancy? Me dê um oi. Vamos ver, estou procurando aqui. Marcela Caladri. Bem, eu não encontro a Nancy. Eu não a vejo aqui. Vamos lá, o pessoal está entrando. Eu vou pausar um minutinho. Fiquem aqui. Talvez o vídeo pause um minutinho. Vou só mandar uma mensagem. Estou de volta, deu uma pausada aqui. Tava mandando uma mensagem para Nancy. Não sei se ela está no Instagram correto. Eu acredito que ela esteja em outro Instagram nos procurando, porque ela disse que já está, mas eu não a encontrei aqui. Então acho que ela está em outro Instagram. Mas não saiam daqui que eu já estou estabelecendo contato com ela para nós podermos conversar, tá bom? Que legal, gente, que bom que vocês gostaram desse tema. Realmente, muitas pessoas, na live que eu fiz com a Célia na semana passada, muitas pessoas nos pediram que nós conversássemos a respeito dos desenhos em si, a importância dos desenhos na nossa vida acadêmica, na questão pedagógica em si. Então, hoje a gente traz esse assunto junto com a Nancy para abordá-lo de uma forma muito real e com muita propriedade para que vocês entendam realmente os benefícios que esses desenhos podem trazer, o quanto nós podemos aprender e visualizar algumas questões, principalmente interiores, que muitas vezes nós não conseguimos identificar no dia a dia, na convivência diária, mas que bom, a Célia é fantástica, né? Eu disse ontem, numa live que eu fiz, que a quarentena em si e o Ciesp, nesse período de quarentena, só me fez com que eu encontrasse pérolas para eu levar para minha vida inteira. Então tem a Nancy, tem a Célia, tem a Beth, pessoas muito queridas e que nós estamos trabalhando juntos, e eu espero que logo que passe a quarentena, que a gente possa também trabalhar depois nas nossas reuniões presenciais, nos nossos encontros e cursos presenciais também, tá certo? Me deem mais um minuto, fiquem aqui, eu vou só mandar uma mensagem para Nancy para ver se ela se encontrou e eu já volto. Vai ficar só pausado um minuto, mas eu já volto. Vamos lá. A Bia está falando, gostei tanto que assisti a live anterior mais uma vez e também encaminhei para as colegas professoras. Oh, obrigado, Bia, obrigado. Que bom vocês estarem aqui. Deixa eu ver se a Nancy chegou. Peraí, só um minutinho. Deixa eu procurá-la. Estou mandando mensagem para ela, mas ela não me respondeu. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Peraí, só um minutinho que ela tá me mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Eu vou falar com ela para que ela entre logo, mas não saiam daí. A gente já entra com ela. Só um minutinho, que eu acho que ela tá tendo... Vamos lá. Acho que agora sim, que veio uma solicitação de participação. Ah, agora sim. Ela recusou. Meu Deus. Pior que agora eu acho que eu não consigo chamá-la de novo. A partir do momento que a pessoa recusa, eu acho que a gente não consegue chamá-la novamente. Deixa eu ver. Ah, não, ela está aqui. Vamos tentar de novo. Nancy, aceite, por favor. Vamos lá. Está conectando. Ah, Nancy, que bom! Alô, agora é só eu virar isso aqui. Eu não tô te... Pronto! Toda vez é um estresse essa entração aqui, meu Deus do céu. Estávamos ansiosos aqui esperando por você. Pois é, e eu já estava aflita e não conseguia entrar, meu Deus. Deu tudo certo. Vale. Fique Boa tranquila noite. agora. Boa noite. Né? O pessoal Boa noite a todo mundo. Isso aí. O pessoal dizendo que estava aqui ansioso por essa live, porque na verdade na semana passada eu conversei com a Célia e a gente falou sobre a aliança entre pedagogia e neurociência.
o pessoal pediu muito, né, que nós conversássemos um pouco sobre os desenhos e a importância que os desenhos trazem para a gente. Eu já estava até falando um pouquinho, mas não queria me adiantar muito. Primeiro, porque não falaria com tanta propriedade quanto você, jamais. Né? Poderia até trazer o enfoque da neurociência nesse sentido, que aí sim estava dentro da minha área. Mas falar sobre o desenho sim. em si, você é nossa mestra nesse sentido. Então, seja muito Olha. bem-vinda, fique à vontade. A hora que você quiser, eu até contei para o pessoal já que agora nós estamos altamente tecnológicos e trazendo até Pois é. slides. Então fica mais Agora fácil. ninguém segura a Ninguém dupla segura a aqui. gente. Não, Ninguém agora segura não. essa dupla. Então, a Regina está falando para você boa noite, que você é uma querida, Boa Regina, lá do noite, CIESP. Regina. Bom estar aqui com vocês. Eu já dei um curso lá no CIESP de desenho Sim. faz um tempo, E depois, com né? certeza, depois que tudo voltar ao normal, a gente vai dar um curso juntos lá presencialmente, hein, Nancy? Nossa, já pensou? Não é? Nossa, meu Deus do céu. Ui, ui, como eu digo, ui, ui, ui. Mas fique à Vai ser uma vontade. beleza. Estávamos te Então, esperando ansiosos e a hora que você quiser que eu projete alguma coisa, você me fala que eu coloco aqui, tá bom? tá. Então, assim, o que eu tenho sempre para falar para vocês, né, é da importância do desenho e da importância que as simbologias têm no desenho. Então, assim, cada elemento do desenho é sempre muito importante. A gente não pode menosprezar nenhum desses elementos que estão ali, porque todos eles fazem parte do contexto do desenho, né? E como eu peguei outro dia até uma foto, esqueci de te mandar, o Uhum. consciente é como se fosse um iceberg, né? Lá em cima está o nosso consciente, aqui Eu embaixo já está o vi nosso essa foto, inconsciente. que é 3 vezes, 4 vezes maior do que a parte É, externa, né? a parte de baixo é tão maior do que a de cima, né? Sim, E sim. é ali nessa parte do inconsciente que estão vários conteúdos que vão passar para o nosso consciente e a gente vai conseguir passar por meio de traços, cores, formas, localização no desenho, alguma mensagem, alguma coisa que a gente não consegue falar. Sem Né? dúvida. A Eu até importância comentei isso com sempre o é. pessoal antes de você entrar, justamente isso. O quanto a gente pode colher de informações através dos desenhos. Não só naquele diagnóstico pedagógico que a gente pode fazer dentro da sala de aula e que é extremamente importante para que a gente consiga um ensino efetivo. E hoje a gente fala muito na questão de enxergar cada aluno como um indivíduo, com uma necessidade específica, muitas vezes com algum déficit que precisa de mais atenção, né? Então a Sim, importância disso. E nós também que fazemos atendimento clínico, o quanto ele pode ser útil para o nosso diagnóstico clínico também. Muitas vezes, dados que a gente não consegue colher na anamnese, que a criança não nos passa muitas vezes, e os pais também têm dificuldades algumas vezes em passar, o de quanto isso nos passar, né? ajuda. E aí a gente volta naquela questão da intervenção precoce. Quanto antes nós conseguirmos chegar num diagnóstico mais preciso, mais efetivamente a gente entra com um tratamento também efetivo para aquele problema e, consequentemente, a gente consegue um estímulo mais específico, maiores ativações cerebrais e um desenvolvimento muito melhor dessa criança também. Então, e outra coisa que é importante a gente sempre lembrar é que qualquer criança desenha. Sim, Independente dela ter um déficit ou não, ela vai desenhar. Ela não vai acompanhar a mesma etapa que a outra criança e já está em desenvolvimento, sim. elas não vão junto. Ela vai, às vezes, um pouquinho atrás, e em alguns momentos ela estaciona, não vai para frente, por exemplo. Como pode ir. Isso não é uma coisa assim, eu acho mensurável, se vai continuar ou não vai continuar, Aham. né? Mas, de qualquer forma, eu acho que todos desenham, né? E também, quando eu falo, como você falou, da criança ser única, quando eu falo, por exemplo, as etapas do desenho, tem essa, é por volta de tantos anos, é por volta de. Sim. Não é taxativo, assim, é com 2 anos vai fazer boneco Não, girino, é com não sei o que vai fazer. Não vai. Se sem você for dúvida. pensar E isso eu assim, acho aí você. importante você dizer, porque é importante que a gente saiba cada faixa de desenvolvimento da criança, e óbvio que isso a gente tem um parâmetro geral,
mas sem dúvida nenhuma, a gente pode ter alteração, né? Porque a gente tem vários fatores, e hoje, mais do que nunca, eu tenho discutido muito isso nos grupos de estudo que eu tenho, mesmo nas lives, nas conversas que eu tenho com vocês aqui nas lives, da importância de nós considerarmos o desenvolvimento cerebral de cada criança, que muitas vezes não acontece. A gente tem um padrão normal, mas tem algumas que vão desenvolver mais rápido do que outras. O desenvolvimento das meninas é diferente do desenvolvimento dos meninos. Então, a gente tem toda essa diferenciação e levar em conta as inteligências múltiplas, não é? Então, cada um de nós sim, cada um tem... aprende de um jeito. Exatamente, cada um é de tem um aquilo jeito. mais intrínseco. E aí a gente tem que levar em consideração tudo isso, como a Tatiana está dizendo, as características da própria criança. Célia, querida, que bom te ver por aqui. Sim. Tá aqui a Célia nos assistindo também, viu, Nancy? Olá, Célia, tudo bom? Então, é como eu falo, por exemplo, eu sou muito assim, às vezes eu conheço uma pessoa visualmente, mas eu não lembro o nome, mas eu sou visual, Sim. né? Agora, por exemplo, tinha uma minha amiga que falava assim para mim, Nancy, eu falava, olha, agora a gente vai virar à direita, viu? E punha a mão esquerda. Ela falava, eu escuto o que você fala, olha a sua mãozinha. Eu falava, eu não sou muito de orientação espacial, às vezes eu me perco onde eu estou. Né? Então, cada um tem a sua Claro. especificidade, o seu único. E por mais assim que eu peça, por exemplo, para todo mundo que está aqui na live desenhar uma casinha, eu não vou achar uma Não vai casinha ser igual. igual, sem dúvida. Né? Nenhuma das casinhas vão ser iguais. Por quê? Porque cada um é um, cada um vai pôr um detalhe diferente nas suas Claro. casinhas. A Célia está dizendo que ela é totalmente visual. Eu também sou totalmente visual. Eu fecho o olho e eu vejo. Tudo aquilo que eu preciso lembrar, eu vejo. Primeiro eu coloco num quadro e com a Célia a gente falou muito da questão do mapa mental, o quanto nos ajuda e está relacionado com a questão do desenho, né? E o quanto nos facilita poder memorizar todos aqueles elementos que nós temos que aprender e que muitas vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Então, para nós que somos visuais, isso nos ajuda muito. Sabe o que eu queria que você dissesse, Nancy? Você falou agora, a gente pega a criança e ela faz um desenho de girino. Então, existe toda uma etapa, uma sequência que essas crianças elas levam para poder chegar numa complexidade maior desses desenhos. Uhum. Se você pudesse abordar isso para a gente, que tem alguns... Nós fizemos uma live conversando sobre isso já até, mas eu confesso que teve alguns nomes que você falou, principalmente o primeiro, que eu não consigo lembrar, para mim vem galocha na cabeça, vários, mas menos o nome que tem que ser. A primeira são as garatujas. Garatuja. Né? Garatujas, que são aqueles que a gente olha e fala, só está rabiscando, né? Ela está só riscando e vai para cima e vai para baixo. E aquilo é a primeira representação gráfica que ela tem. Uhum. E ela é mais motora do que de pensamento. Ela não pensa, a criança pequena, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, quando ela pega no lápis para ela escrever, ela não vai ter ideia do que ela vai fazer naquele desenho. Então, o movimento é que manda. Uhum. Aos poucos, quando ela consegue fazer, por exemplo, um sobe e desce, assim, no papel, né? Sobe e desce, sobe. E ela gosta daquilo que ela faz, ela acha lindo, ela vai tentar repetir. Nesse momento, quem está mandando é o olho. Entendi. É o olho que manda e depois a mão obedece. Porque ela tem, aí ela vai fazendo essa conexão. Sim. Então, ela vai repetindo os gestos que ela mais curtiu naquele desenho, naquela produção dela. E há a possibilidade, através dessas garatujas, eu vou tentar guardar isso, vou fazer um mapa mental só com esse. Mapa mental, garatujas, total, garatujas. Estou precisando. Mas há a possibilidade de nós podermos observar algum déficit motor, mesmo através desses desenhos que são feitos, que você disse que a importância maior é a questão motora mesmo. Não existe muita impressão de uma emoção, de alguma coisa interna da criança. Há possibilidade de nós identificarmos isso? Provavelmente sim, porque assim, a criança pequenininha, ela vai começar com bolinhas, um círculo, que é o movimento mais fácil. Depois ela vai para o sobe e desce, depois ela faz linhas intercaladas, ela para. E aí, um certo momento, ela consegue fazer o círculo fechado, porque antes ela não fecha o círculo. Ela deixa assim, tipo pontinhas assim. Tá. Uma pontinha vai para cá. Quando ela consegue fazer esse círculo fechado,
ela já está pronta para começar a fazer o boneco girino, Legal. Que é a segunda etapa. que é a segunda etapa. Aí eu mandei para você Quer que eu duas projete para o pessoal já figuras do ter boneco ideia? girino. Quero. Espera aí que eu vou procurar aqui. Deixa eu me achar, meu Deus do céu. Ficou É intercalado. um dos Eu achei que eu primeiros tinha, que eu mandei. eu achei que eu tinha colocado na ordem, mas ficou fora de ordem. Opa, Mas vamos lá. Deixa eu... é. Esse daí é Aqui. um. Isso, olha lá. Esse, põe um outro primeiro. Tá, Esse é o peraí. depois. Esse. Esse é o girinão. Quando você olha um boneco assim, ele é um girinão. Por que que ele é um girinão? Porque ele não tem pupila, ele só tem o olho. Ele tem o rosto é muito maior em proporção ao corpo. Ó, o corpo é Uhum. o azulzinho, está Tá. deste tamanho, e o rosto está muito maior. Aos poucos, ela vai diminuindo isso, né? Ela vai Vai dando diminuindo o mais rosto e crescendo o proporcionalidade, você corpo, diz. Tá, entendi. entendeu? Ela diminui a carinha, né? A carinha vai ficando menorzinha até ficar de um tamanho que é adequado à figura humana, Sim. e o corpo vai se alongando. Faz aquele E o que é outro. bonito de se ver isso, porque a gente percebe que nas fases do desenvolvimento da criança, e aí vendo no desenvolvimento cerebral da criança, a gente percebe e vai acompanhando que a partir do momento que ela começa a ter mais noção da questão da corporeidade, que ela vai entendendo o corpo dela, né? De uma maneira, é óbvio que isso a gente só vai conseguir mais passando Mais pela lá, adolescência, bem lá, chegando mais na para vida adulta, trás, porque mais lá para existe toda cima. uma questão de maturação cerebral nesse É, sentido, né? Mas a gente já percebe nesses desenhos e da maneira como você explica, essa questão do desenvolvimento e da maturação cerebral. Então é muito bonito a gente fazer essa associação entre as áreas e de que maneira mas realmente a criança, porque não deixa de ser uma linguagem, uma fala interna da criança, e sim, colocar no desenho isso, né? Então é muito isso. bonito, muito E bonito. foi, olha, quando eu fiz o meu mestrado, eu contei histórias de conto de fada, né? E eu fui numa escola e eu contei 3 contos, então eu fui 3 semanas seguidas. Na primeira semana, o desenho era de uma forma. Uma semana depois, os mesmos bonecos girinos já estavam diferentes. Na outra semana, já estavam diferentes. Então, eu fui podendo perceber o quanto aquelas crianças estavam mudando, porque elas estavam se apropriando do corpo dela, Sim. elas estavam se conhecendo, e o boneco girino ia E ficando mais do que diferente. isso, eu diria, a questão do conto de fadas que você está falando, e no dia 30 de junho a gente faz uma live aqui pelo CIESP sobre contação de histórias e neurociência e os benefícios que a contação de histórias pode trazer para a neurociência. Mais do que isso, à medida que você passava os contos de fadas, e aí durante essa live a gente explica com mais entra mais nesse assunto, mas você está imprimindo valores também ali nas É, crianças. Então você está imprimindo conceitos e isso faz com que realmente elas possam ter uma visão diferente e sim, demonstrar essa visão diferente com isso, né? é a mesma coisa, por exemplo, conto de fada, quando eu estudei conto de fada, eu percebi isso, que enquanto a criança não coloca para dentro, não agrega aquele valor que ela está procurando, ela pede para você repetir de novo o conto. Uhum. E ela quer o mesmo conto, ela quer o mesmo conto, ela quer o mesmo conto. E Sim. no desenho, quando uma criança faz um desenho que ela sempre faz aquele tema, aquele estilo de desenho, ela às vezes está te gritando socorro. Ela está dizendo, olha, me ajuda, olha aqui, ó, eu estou fazendo aqui, você não está percebendo. Uhum. Uhum. Então, o quanto assim é importante, né? No conto, ela tem que colocar esses Sim. conteúdos para dentro, agregar a ela, né? Pegar esses valores e se apropriar deles. E no desenho, ela vai colocar, quanto mais repetitivo é, mais ela está intensificando essa busca de ajuda. E além disso, a Célia está falando com muita propriedade, está resolvendo questões interiores também, e Ah, que isso é sim. extremamente importante. Perguntaram a respeito de quantos anos mais ou menos a gente sai da garatuja. Agora eu estou ficando. Eu, Não vou mais errar! E chega na fase do girino. Qual a faixa etária, mais ou menos, que a gente tem a essa. partir de 2 anos e pouco, ela faz a garatuja. Tá. Entre
3 e 4, ela já começa a fazer uns bonequinhos girino assim. Mas se você passar o primeiro, tem dois cor de laranja aí, que eu Esse? mandei. É, o outro. O O outro? outro. Tá. É. Esse aqui é o primeiro boneco girino. O que que ele tem? Ele só tem uma perninha, né, um rabicho, e tem o rosto grandão, que daqui a pouco vai virar aquele do desenhinho. E Tá. depois, às vezes, eles fazem um monte de ramificações que parece um sol. E depois essas ramificações saem, só fica braço e fica perna, que seria Uhum. aquele outro que eu passei, que você passou primeiro. Então, Esse, esses dois esse daqui? desenhos, esse Tá. daqui, tá vendo? E aqui do lado, percebam um pretinho, ele já está virando um boneco girino alongado, porque Hum, o rosto dele está menor, né? E o corpinho está maior. Em sim. proporção a este grandão aqui, que está a cor de laranja, Uhum. né? O outro é da mesma criança, é no mesmo desenho. Então, ela já consegue fazer um mais alongadinho e ela ainda permanece com o girinão. Que fantástico. Porque, assim, quando a criança começa a fazer, ela não larga uma coisa que ela já sabe e começa a fazer outra e nunca mais faz aquilo. Ela vai É uma agregando, progressão, exatamente, uma ela vai evolução. progredindo, isso. Aham. Outra coisa que sempre eu falo nos desenhos são essas garras, que parecem pés e mãozinhas de Tá, garra. tá. Parece Assim, uma coisinha de galinha, né, ali é. embaixo. Então, Aham. isso é porque a criança ainda não tem condições de fazer. Então, não adianta você falar, meu Deus, fez um pé de galinha, que horror, o que, que ela tá querendo contar. Não, ela só não sabe fazer. Sim, Enquanto ela não sabe fazer, é muito mais fácil ela fazer de pauzinho claro. do que ela tentar fazer de uma Eu outra continuo fazendo de forma. pauzinho até hoje, Nancy. Sabe desenho de pauzinho, o que, que a gente fala? É. Que o desenho de pauzinho é quando você não está muito afim de desenhar. Sabe, você quer fazer Pode rapidinho, ser. papapá, Uma faz de preguiça. palitinho. É verdade, mas eu não tenho Não muita é verdade? habilidade. É uma coisa que eu preciso treinar, confesso, mas não tenho habilidade muita para desenho, não. Tenho habilidade musical, tenho habilidade de comunicação, mas me comunicar, me expressar através de desenho não é meu forte, viu? Preciso Um dia praticar eu vou mais isso. fazer. Tem alguém perguntando a respeito de livro que você possa indicar e que fale sobre essa temática. Especificamente, vou até dar um spoiler aqui para o pessoal, viu, Nancy? Especificamente tem o Especificamente, meu aqui, tem. ó. Muito bem! Ó, Não Nancy é que é? fica ao contrário. Nancy Rabelo, o É, desenho infantil. E como que o pessoal faz isso. para adquirir o seu livro? E ele tem na Walk, eu estava entregando, eu tenho aqui em casa, eu estava entregando, mas com essa coisa que eu não posso ir ao correio, Sim, aí já ficou mais difícil eu entregar, né? legal. Mas Tem é o OK, alguns, é a editora? a Walk é a editora, no site Legal. da Walk tem. Tem o Leandro também da Walk, que ele entrega também. Perfeito. Quer E em ver? breve a gente vai ter um livro sobre desenho e neurociência que eu e a Ah, Nancy é, estamos vai ser escrevendo um sucesso. Ó, juntos. também tem esse, que é o Esse está mais segredo do, escuro. o mundo secreto dos desenhos. O Mundo O Secreto dos autor é Desenhos. Furt, Legal. Perfeito. tá Olha aí. vendo? Duas referências bibliográficas para vocês. O desenho infantil da Nancy e também O Mundo Secreto dos Desenhos. Fantástico. Esse é muito, muito bom. Depois a gente passa um Ah, contato para o pessoal comprar, que tem bastante gente interessada, viu, Nancy? Você isso, deixa o tá. contato para o pessoal comprar. Tá. Agora vamos ver o que mais que eu passei para Vamos para você. Eu acho que eu frente? Vamos passei lá. Temos essa da casa, deixa eu mudar aqui. a da casa. Então, a casa, a gente tem que observar assim. Todas as casas, né? Elas são a criança, depois que ela começa a fazer o boneco girino, ela já começa a fazer o boneco alongado, ela vai pondo alguns elementos no desenho. Uma das primeiras coisas que ela vai fazer a casa. Esse desenho não é de uma criança muito pequena, porque o desenho de uma criança muito pequena ela é muito com poucos traços, não é Aham. pobre, ele tem poucos traços. Nas casas, o que, que a gente vai ter que observar? A porta, se ela está aberta ou fechada. E E aqui significa o você está. quê? A porta estar aberta ou a porta estar fechada? Os estudiosos falam que porta aberta são pessoas mais abertas para os relacionamentos da vida dela.
Entendi. Então, porque a casa a gente pode pensar na simbologia de que é o que agrega, o que traz carinho, o que traz amor, o que faz você ter uma convivência melhor, Aham. né? Essa é a primeira comunidade que você vive, né? Na sua Sim, casa. sim. Então, quando a portinha está aberta, é que você aceita mais pessoas na sua vida. Só que tem vezes que estar aberta, qualquer pessoa entra. Você não faz um critério, né? Esse pode, esse não pode. Sim. Você vai deixando entrar todo mundo. Quando ela está fechada, você tem que bater na porta e pedir permissão para entrar. Então, assim, eu mantenho a porta, por exemplo, fechada e eu vou permitir quem me agrada fazer parte dos meus relacionamentos. Aham. E quando a porta está aberta, outras pessoas podem entrar e às vezes eu posso ter que falar, ó, você não, né? Entendi. Aqui embaixo onde você está, tá pequenininho, tem uma Deixa eu tentar janelinha, mudar aqui para. Pronto, fica mais fácil. mas eu acho que será que enxergam que a janelinha tem flores? Eu acho que não. É que eu vou ficar sempre em cima da Tá. janelinha. Bom, então, ó, Fernando está na janelinha É, eu que estou aqui. que tem flores na janela e ela está aberta e tem cortininha. Então, os autores falam o seguinte, que você vê o mundo pela sua janela, né? Você recebe as pessoas pela sua porta, você vê o mundo pela sua janela. Se a janela está com grade, é mais difícil você ver o mundo. Se a janela está bem aberta, você recebe tudo que o mundo está te dando, as impressões do mundo por essa janela. E se Uhum. ela tem florzinha e cortininha, você provavelmente é uma pessoa que se preocupa mais com os outros do que com você mesmo. As minhas sempre tiveram florzinha e cortininha. É? Então, assim, você é uma pessoa que, assim, tem uma preocupação com o outro. E, às vezes, essa preocupação com o outro, você deixa de fazer alguma coisa para você. Sim, durante muito tempo. Hoje eu aprendi, a neurociência, ela permite com que a gente se conheça, mais do que conhecer o funcionamento do cérebro, ela permite com que a gente se aceite e se conheça de uma forma muito específica também. Então a neurociência me trouxe essa visão, depois que eu comecei a me aprofundar, a estudar no ramo da neurociência, eu realmente pude ter uma visão melhor a meu respeito e também mudar alguns hábitos que realmente acabavam não me fazendo bem. Tá sem som para todo mundo? Tem gente dizendo que tá sem som. Vocês estão nos ouvindo? Ué, Eu acho que será que eu sim. mexi? Não, Será eu que te eu ouço, mexi? eu te ouço, Ah, tá. eu te ouço. É que uma pessoa falou que estava sem som, mas eu acho Ué, que eu acho que é o dela. eu acho que sim, às vezes pode ser da própria pessoa. Às Mas vezes é. só voltando, e isso é muito importante que você está falando, porque a gente faz uma associação com a neurociência no sentido de que o desenho em si, ele estimula a narrativa, né? E se ele estimula a narrativa que traz essa fala interna nossa, que muitas vezes nós temos dificuldade em expressá-la, nós temos dificuldade em colocar para fora algumas coisas, muitas vezes ela expressando essa fala interna e estimulando a narrativa, ela acaba ativando também uma área específica no nosso cérebro, que fica aqui no meu lobo frontal, que se chama área de Broca, que é o centro do meu discurso. Então, olha o quanto o desenho pode me ajudar, de repente, até para que eu me solte e consiga ter uma verbalização, uma questão oral mais fácil de poder me expressar, de poder me comunicar através da narrativa. Então, olha que coisa mais linda. Realmente, é tudo isso. Então, e o telhadinho, a gente fala que o telhadinho, ele é um triângulo, né? O Uhum. número 3, ele é o número que envolve, assim, a sabedoria, pai, mãe e filho. Pai, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Começo, meio e fim. Infância, adolescência e maturidade. Então, são Entendi. as fases da nossa vida. Então, Uhum. quem faz esse telhadinho bem feitinho está trabalhando também com isso. Que legal. Fantástico. Quer que eu Certo? passe para o próximo? Pode. Aí você vai ter que diminuir para o pessoal enxergar, Ah, porque é. senão vai ficar Ó, ruim.
Eu trouxe essa árvore para a gente pensar em relação às árvores. É por meio das árvores que a gente se posiciona no mundo. Então, se a árvore tem um tronco muito fininho, eu sou uma pessoa provavelmente muito sensível e qualquer chuva, qualquer vento, eu vou mexer e eu posso tombar. Se eu tenho um tronco forte, né, um tronco grosso, como esse tronco é, eu sou uma pessoa mais forte na vida, eu consigo aguentar, às vezes eu brinco assim, mais trancos da vida, né? Sim. A vida te dá alguns trancos, mas você está lá firme e forte. Esse nozinho que vocês estão vendo aqui, os autores falam que são os nozinhos da nossa vida. O nozinho que você diz é em preto aqui no Esse meio? Tá. São os nozinhos da nossa vida. São situações que a gente passou que podem ser boas ou não boas, né? Boas ou ruins, e que marcaram tanto a nossa vida que a gente acaba trazendo para a árvore. Entendi. Outra coisa importante na árvore é ela ter frutinha. Quanto mais frutinha ela tem, mais eu vou frutificar na vida. Mais eu vou querer ter mais frutos. E esses frutos, eu sempre brinco, né? Quando as meninas falam, mas como assim fruta? Eu falo, não, não é coelho, que vai ter um monte de frutinho, filhinho de banho. Não é assim. É mais coisas que você se propõe a fazer. É mais, assim, aquela vontade de você sempre fazer um pouco a mais. Não estacionar na sua vida. Entendi. Né? Eu estou achando tão fantástico. Hoje a gente está trazendo, já é a segunda live que a gente fala sobre simbologia dos desenhos, mas hoje a gente traz um enfoque diferente da primeira live que a gente fez e que eu estou achando fabuloso isso, a maneira como nós podemos observar esses detalhes que você está trazendo e imprimirmos, de repente, nos nossos alunos com a questão de trabalhos de habilidades socioemocionais, ou mesmo nos nossos filhos, a partir do momento que a gente começa a interpretar esses desenhos, porque eles estão num período tão... com tanta quantidade sináptica de questão de aprender valores, aprender princípios, e de repente a gente pode ver algum desvio de conduta que possa ter nesse sentido, Sim, através da questão de se expressar por esses desenhos, e que nós podemos trabalhar e imprimir esses valores e esses princípios neles. Sim. Então isso é lindo. Então, e aqui tem um ninho. E o ninho, quando aparece na árvore, são pessoas que assim, não querem sair do ninho. Entendi. Então, precisam ficar naquele ninho, naquele aconchego. E diz a lenda que a mamãe pássaro, ela sabe quando os seus passarinhos podem voar. Então, a princípio, ela leva a comidinha na boca de cada passarinho. E quando ela vê que sua cria, né, seu passarinho está forte, ela dá um tapão no passarinho e ele sai voando. E se ele não voar, ele morre. Sim. Né? É a beleza da natureza. Ele já tem esse instinto de bater as asinhas. E a gente, às vezes, tem que fazer isso com nossos filhos também. Sem dúvida. Sabe? Às vezes você não pode ficar segurando. Eu tenho trabalhado tanto isso, Nancy, nas palestras que eu tenho dado, dizendo da importância de nós dizermos não. E esse tapinha, muitas vezes, é a questão de você dizer não, né? De você se impor. E isso vai fazer com que nós passemos por dificuldades mais para frente, em que a gente consiga driblar algumas adversidades de uma maneira mais fácil. Que a gente não se traumatize tanto diante de uma frustração, diante de um não que a gente vai receber lá na frente. Porque se nós recebemos dentro de casa, a gente já se sente preparado para esse não lá fora, né? Então, lógico, é extremamente eu lembro importante. Assim. E eu lembro uma vez que uma minha irmã minha falou, não, eu faço tudo o que a minha filha quiser, eu deixo. Falei, é muito fácil educar assim. Tudo pode, tudo pode. E lá na frente, quando ela recebeu um não. Eu falava assim, o meu filho, ele era pequenininho. Eu não deixei minha mãe tirar nenhum enfeite da mesa dela. Ela tem uma mesa cheia de coleção de caixinhas. Ele ia, eu falava, mãozinha para trás e não. Ele olhava, ele não mexia. Então, desde pequenininho. Claro. Então, ele já teve isso. E os outros nãos que ele foi recebendo da vida foram mais fáceis para ele. A gente vai impondo limites, né, nas crianças e a gente vai trabalhando esse condicionamento social realmente que a gente tem que ter, né, esse controle dos nossos impulsos. A gente vai ativando fortemente o nosso lobo frontal. E isso é que é interessante porque o desenho, ele ativa com uma
significatividade incrível o nosso lobo frontal, que é responsável por quê? Por foco, por concentração, por planejamento. Então, o planejamento estratégico faz com que seja ativado através do desenho o meu córtex frontal, e a partir daí eu possa não só expressar algumas coisas interiores, né, mas eu também posso promover uma ativação desse lobo frontal e a partir daí trabalhar mais essa questão de controle de impulsos, de foco, de concentração e de planejamento. E os estudos nos mostram que o foco ele é muito mais trabalhado, por exemplo, através do desenho, do que através de um game que você fica ali na frente do computador tentando jogar. Então é uma forma mais, mais prazerosa, vamos dizer, porque depende da relação que cada um faz com isso. Mas é uma forma menos prejudicial e que tem uma potencialização maior na aquisição do foco e da atenção em si. Então, e aí tem os galinhos. Quanto mais galhos uma árvore tem, mais possibilidades você tem de resolver sua vida. É o que falam os estudiosos. Então, assim, árvores que têm poucos galhos, você tem poucas possibilidades. Tem umas árvores também que às vezes aparece aqui no tronco um toquinho de galho, né? Um galinho que foi cortado. E eu digo que são as coisas que na nossa vida nos podaram. Veio alguém lá e cortou. Entendi. Então ficou aquele toquinho, ele não cresceu, né? Então alguma coisa na nossa vida que não cresceu. Entendi. Que não prosperou, que não foi para adiante. Tô fascinado, Nancy. Tô apaixonado. O pessoal aqui tá perguntando, tem como continuar essa live? Porque já tá acabando. Eu vou dar uma dica para vocês. Nós hoje não vamos continuar, mas nós teremos a parte 2 dessa live, porque eu já sabia que não daria para nós conseguirmos abordar todos esses assuntos. Abordar tudo. Então, no dia isso, 2 né? de julho, eu só não lembro o horário, se é 18 ou 19, mas eu acho que é às 19. No dia 2 de julho, eu não avisei a Nancy ainda, mas eu tô avisando agora. Ah, não! No dia 2 de julho... Eu tô sabendo agora. No dia 2 de julho, a gente volta com a parte 2 dessa live. Então, não se preocupe, tá acabando, infelizmente, mas a gente volta com a parte 2 para a gente continuar conversando sobre isso. Tá certo? Você quer que eu passe um outro Quanto desenho? tempo a gente tem ainda? Tem mais um? Dá para passar mais um? Não, nós temos ainda 17 minutos. Ah, então... Tá? Dá para a gente conversar até mais de um, talvez. Dá. O pessoal está perguntando se esses significados que a gente tem conversado aqui agora... Olha, é aniversário da Luciana. A gente já vai comemorar o aniversário da Luciana aqui, dia 2 de julho, e na live junto com a Nancy. Nancy, querida. Ai, a Lu Nunes. Olá, Lu. Olá, tudo bem? Tá então, o pessoal tem perguntado se no seu livro a gente encontra os significados que você está expondo aqui para a gente agora. Sim. Tem os significados então, tá, e tem algumas coisas não tem uma figura tão boa, né? Depois eu consegui achar mais figuras, mas de qualquer forma tem. Tem os desenhos. A Lu Nunes está mandando um beijo para você. Mandou um beijo para você. Deixa eu aumentar aqui esse próximo desenho. Olá, esse é um desenho que é um desenho de bullying. De uma criança que não consegue brincar com o outro. Vocês vejam que ela está aqui do lado, de verde. É que eu estou em cima de uma que está escrito não, né? Tem o sol, uma outra criança que está segurando a corda e tem um não lá em cima. Então, a criança quer brincar e ninguém deixa ela brincar. Isso é uma situação que acontece muito na escola. Acontece também, às vezes, em casa, no parquinho, sei lá, desce lá no parquinho, ninguém quer brincar com a criança. E isso vai causando uma dor muito grande nela. Sim. Né? Então, é uma representação, você vê, são crianças brincando e uma sozinha e até pedindo para brincar e não é aceita. Né? Então, isso é uma coisa que as crianças não falam. Elas não vão chegar porque o fulano não me deixou. Então, às vezes, fala, mas a mãe fala, imagina, vai lá, brinca sim, pede para brincar que eles vão deixar. Só que não deixam, né? E aí a criança sofre muito. Que legal. A gente poder identificar isso através dos desenhos, porque isso é muito importante. A gente trabalha muitas vezes também, quando a gente trabalha com treino cognitivo dentro da neurociência, e aí a gente sempre dá aquele enfoque na multidisciplinaridade, a importância disso, e eu acho que a simbologia dos desenhos é muito grande, e nós podemos ter contato com tudo isso que você está nos passando. Eu quero até fazer um convite. A Regina está dizendo aqui, ó, a live será mesmo no dia 2 de julho, às 19 horas.
É isso. Ótimo, olha lá, Obrigado, gente. obrigado. Combinadas, hein? Todo mundo que está aqui vem de novo. Por favor, é isso aí. Olha, hoje que lindo, nós estamos com 103 pessoas Você agora há pouco, viu? ó. Lindo, lindo. Uau! E aí estão perguntando do livro, que eu acho que a Beatriz, se eu não me engano, deixa eu ver. A Silvia falou que é o livro da Nancy, né, que chama Desenho Infantil. Depois a Nancy vai passar direitinho como que a gente consegue esse livro. Se você quiser deixar algum telefone, alguma coisa que facilite, Nancy, você fala que a gente vê. É, E o pessoal está perguntando da árvore, ainda voltando, a raiz. O que que a raiz representa para quem a desenha raiz, a raiz? a raiz é a relação que a gente tem com a Vamos nossa ver que eu acho que vai voltar. Está família. processando aqui. Com a família, sim, pai e mãe. Você pode retomar? Então, Porque para assim, mim deu uma travada. Não sei se deu uma travada para todo mundo. Então eu não ouvi. deu um pouquinho. A raiz é a relação que nós temos com a nossa família. Nossa família, assim, paterna, materna. Não assim, avô, tio, Aham. pode até ser, mas a família mais próxima da gente. Então, assim, Mais por quê? próxima. Porque O a núcleo ceia familiar, vamos dizer é, assim, né? é o núcleo familiar, me faltou a palavra. Aham. É assim, porque assim, é a seiva que vai alimentar essa árvore, né? É dessa raiz Tá. que vem a força, que vem o alimento para essa árvore crescer e ficar bonita. As crianças muito pequenas não desenham raízes, e aí não tem importância nenhuma. Claro, porque ainda não tem esse Os, conceito formado, né? Normal. elas também não têm esse conceito. E os adolescentes e adultos, às vezes não desenham, e às vezes, normalmente, quando desenham, tem essa relação de você perguntar, mas como que é a sua vida? Eu saio com meu tio, com meu irmão, com meu pai, com meu avô, mas nunca sai com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa que não seja dessa família. Então, Entendi. fica naquele seio familiar sempre rolando, aquela situação de até um apego a mais. Isso foi uma pergunta que fizeram e eu acho que seria legal a gente, de repente, conversar, porque a gente tem falado muito do desenho da criança, mas os significados do desenho do adulto, do idoso, eles, dentro do conceito geral que você tem passado, eles trazem as mesmas informações, dependendo do que o adulto ou o idoso desenhar? O adulto e o idoso, eles trazem simbologias diferentes. Eles põem coisas, elementos diferentes no desenho. Então, por exemplo, o adulto ou o idoso, ele põe cerca, ele põe montanha, ele põe ponte. Por exemplo, um idoso que está morando numa cidade quietinho lá do interior. Isso é um caso que me contaram. E aí o filho achou que ele estava vivendo muito sozinho lá, resolveu trazer ele para São Paulo. O senhorzinho não estava conectando com as coisas daqui. Ele tinha medo de sair, ele tinha medo de fazer tudo. E aí eu pedi para ele fazer um desenho, ele fez uma ponte. Entendi. Que ele saiu de um contexto e foi para outro. Uhum. Ele põe a cerca em volta da casa. Ele está se protegendo e se afastando do outro. Né? Porque tem senhorzinhos que curtem mais, tá com as pessoas. Agora, tem uns que querem ficar na dele, então eles põem a cerquinha. Adulto também, às vezes, põe cerca, quando não está muito afim de grandes relacionamentos, de grandes encontros, de grandes festas, ele, sendo uma característica dele ser uma pessoa mais quieta, mais introspectiva, ele põe cerca. Entendi. Então, fizeram uma pergunta aqui, só para eu dar uma elucidada. Como agir no caso de nós encontrarmos um desenho como esse que está sendo mostrado aqui, né? Eu digo que uma possibilidade muito grande de nós trabalharmos a questão do bullying e do cyberbullying hoje em dia também, que é uma realidade muito grande que a gente tem por conta desse excesso de informação que a gente recebe através da internet, enfim, dos meios de comunicação, nós promovemos uma sensibilização. Isso a gente pode fazer dentro da sala de aula, né? Então, de repente, nós pegarmos um vídeo específico, contarmos uma história que relate um caso desse, como, por exemplo, de discriminação, de fazer com que a criança não participe. Hoje em dia, muito presente a questão do racismo, que nós vimos aquele negro que foi asfixiado nos Estados Unidos e veio à tona de uma maneira muito significativa essa questão do racismo. Então, eu acho que um meio que nós podemos utilizar e que ajuda muito, porque o nosso
nosso cérebro interpreta de uma maneira muito significativa isso, é nós promovemos uma sensibilização através de um vídeo, de um texto, dependendo, óbvio, a gente vai adequar isso dependendo da idade da criança, Sim. porque senão não vai haver uma compreensão efetiva daquilo que está querendo ser feito, e depois a gente promover discussões em duplas, em trios, pequenos grupos, né, de 2, 3 pessoas, para que eles façam essa discussão, propor uma questão-problema, uma situação-problema, mas o que você faria diante dessa situação? O que você acha? Sim. Muito bem, Tati. A gente está falando de empatia, né? Então, isso é empatia. Coloque-se no lugar do outro, né? Mas de que maneira É. você acha isso? O que você acha? O que você Como faria você estando no lugar? reagiria a isso, né? Exatamente. Estando no lugar dessa pessoa. Por quê? A partir daí, eles começam a ter contato com visões diferentes da dele. Eles começam a abrir a mente no sentido de incorporar, principalmente nesse caso, a empatia, essas habilidades socioemocionais. E depois, de uma maneira geral, é muito interessante a gente pedir para que os alunos divulguem isso para a turma toda, para a sala inteira. Porque aí a gente tem uma sociabilização de toda aquela conclusão que eles chegaram naquele grupo menor e podem expor. Então é uma maneira muito gostosa de nós conseguirmos trabalhar e sensibilizar as crianças com relação a um caso como esse. Estão falando que a minha imagem está distorcida, gente. Meu Deus, deve ser A minha sua internet. tá tremidinha. É que caiu o Wi-Fi daqui, entrou no 4G. Acho que por isso que talvez esteja meio Então foi isso. distorcida. Mas eu te ouço bem. Então, eu acho que é isso. E também, assim, de poder mostrar para a direção da escola, porque às vezes a escola também se omite. Não, aqui não acontece isso, imagina, né? Sim. Se A você Silvia, pega... só fazendo uma consideração, a Silvia está falando, a professora tem que tomar cuidado em fazer intervenção para não bloquear as crianças, ou no caso dos desenhos, é melhor não fazer intervenção. Aqui eu não estou dizendo uma intervenção específica na criança, eu estou propondo uma atividade conjunta para que, de repente, essa criança possa assimilar realmente aquilo que a gente E está você não querendo precisa passar, né? contar. Não Você não diretamente, precisa contar exatamente. quem foi, Uhum, exatamente, entendeu? exatamente. Vamos Nem devemos trabalhar isso, contar, né? Nem devemos. não é? A intenção foi Porque essa, assim, sensibilizar a turma como um todo e que no fim essa criança acabe realmente incorporando aqueles ela vai conceitos que foram saber. passados. Sim, sim, Ela vai saber e não precisa ninguém ficar sabendo, claro, com não certeza, é? sem Eu acho dúvida, que isso é um bom trabalho, assim, para mostrar que isso existe, para claro. mostrar como que você reage, como que você vai, assim, você vai aceitar isso como uma coisa legal? Sim, sim. Você aceitaria? Como você mudaria essa situação? Uhum, Então, faça um exatamente. outro desenho mudando essa situação. Claro, Aí, sei claro. lá, 2 pulando na mesma corda, né? Sem Sabe dúvida. quando pula de 2? Sim, 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 Que tem sim. que ter uma coordenação motora danada para não emperrar o outro, né? Verdade. E vai Além pular. de tudo, você também trabalha a questão da psicomotricidade aí, não é? Leva isso para... Então, eu acho que é por aí. Com certeza. Olha, falta pouco tempo para a gente encerrar. Eu queria que você deixasse o seu contato para que o pessoal pudesse te encontrar realmente. A questão do livro, se você quiser, eu deixo o contato meu aqui. Eu tento um dia que eu for a São Paulo pegar esses livros para você e aí eu encaminho, eu vou até o correio para colocar esses livros no correio com o pessoal. Eu Mas se combino direitinho com quiserem, você. a gente pode fazer assim: a pessoa compra, né? Ou deposita na minha conta, ou da sua, a gente vê. Eu ponho uma dedicatória, um Isso, autógrafo, você isso. pega e leva E levo, com para o maior mim. prazer. Faço isso com o maior prazer. Porque eu falo assim, eu sou pequenininha e também sou da coisa de risco, né? Eu sou do grupinho do Do risco. grupo de risco. Não da patotinha do risco. Eu não posso ficar Não, saindo tem por que se aí. cuidar, tem que se cuidar. Certo, tem que Eu me estou cuidar. colocando aqui o telefone, tá? O O meu meu, telefone. E aí, se o pessoal quiser fazer esse pedido, ou tem também a Nancy, o Instagram da Nancy é @NancyRabelo, Nancy com Y e o Rabelo com 2 L's, né? Procurem pela isso. Nancy. Para quem não me Ou conhece, está então, me se quiser o conhecendo hoje, pode e-mail, falar. meu Passa seu e-mail, e-mail também, pode passar. nancitrinidade07@gmail.com. Nancy com Y, né? Nancy com Y, Trindade07, Aham. @gmail.com.
Isso aí. Célia, obrigado, Célia. A Célia tá aqui. Olha o horário, a gente vai ficando desesperado quando vai chegando. Olha o horário, vamos. Que o Instagram derruba Para a não gente. pegarem a gente no... Verdade. Eles desligam, eles Mas, não assim, são nada assim educados, né? O pessoal está Jeito perguntando maneiro. o valor do livro, Nancy. O valor do livro estava na editora e eu estava vendendo a R$60. Uhum. Na editora está mais, eu vendo a 60. Perfeito. E então mandem aí depois eu só tenho que ver gmail.com, né? Só tem que ver o frete, quanto fica. Sim, né? a gente vê isso depois. O 60 seria sem o frete, mas eu te ajudo calculo... com isso depois. Isso. Tá bom? Mas então, Tá bom. sigam a Nancy no Instagram, sigam as redes sociais do Ciesp, aqui o Instagram, o canal do YouTube do Ciesp também. Me sigam nas redes sociais, eu estou lá como Fernando Lauria, Dr. Fernando Lauria, e também tem o meu instituto, o Instituto Límbios. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês. Dia 25 eu tenho uma live com a Celinha, às 11 horas da manhã. Celinha, vou te encontrar novamente, que alegria! Tenho uma live com a Celinha aqui pelo Ciesp no dia 25. No dia 30 tem essa live sobre contação de histórias com a Rayane, que ela é fantástica. Eu sou apaixonado pela Rayane, é uma aluna minha, mas que ela traz uma vivência incrível dentro da contação de histórias. No dia 2, com a Celinha, com a Nancy, com a Celinha dia 25. No dia 2 de julho, às 19, com a Nancy, a gente volta aqui, tá bom? Nancy? Isso, daí eu já vou dando uma continuidade. Obrigado, beijo, viu? Beijo. Namastê para todo mundo que esteve aqui. Namastê. Fiquei muito feliz de estar com vocês. E feliz Dia dos Namorados para vocês. Eu coloquei pois não é? Eu coloquei na minha todo rede mundo social, brinde aí, independente de termos namorado, namorada ou não, a melhor companhia que a gente tem que ter é a nossa própria companhia. É a gente então, mesmo. se nós nos amamos, nós temos que fazer com que essa seja a nossa melhor companhia. E é óbvio que é muito gostoso estar com todo mundo presente, mas a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo, porque aí a gente vai ter mais facilidade de passar esse amor para o próximo. Então, feliz Dia dos Namorados para vocês, com namorado ou sem namorado, mas que vocês tenham um dia lindo e que vocês se amem cada vez mais, porque isso é o que a gente tem de mais importante na vida. Ciesp, mais uma vez, muito obrigado. Celinha, eu te amo, Celinha. Logo estamos juntos de novo. Regina, obrigado. Amo você também, todo o pessoal do Ciesp, pela oportunidade que vocês nos dão, por abrirem a casa de vocês e nós podemos passar um pouco do nosso conhecimento. Tá bom? Lindo. Beijo, Nancy. Beijo. Beijo. Beijo, gente.